perto o segundo o primeiro e o primeiro o segundo. Iniciamos o nosso culto como a gente faz todos os dias, com oração. Você tem orado, querido irmão, querida irmã? Não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, expor as suas necessidades, expor as suas fraquezas, pedir perdão, porque só o nosso Senhor é que pode nos perdoar. Queridíssimo Deus e amado Senhor da glória, ó Todo-Poderoso, queremos te agradecer por mais um dia. Se há mais um dia, é porque o Senhor, até o início desse dia, está esperando por alguém. Esperando por alguém que precisa se converter, precisa se entregar ao Cristo Jesus, o único Salvador. Glórias a ti, Senhor, pela tua bondade de mais esse dia. Senhor, queremos adorá-lo nesta manhã da maneira correta. Queremos prestar ao Senhor um culto de adoração. E este culto precisa ser do jeito que a tua palavra diz, em espírito e em verdade. Ajuda-nos. Oh, Senhor, como nós precisamos, como nós somos carentes da tua ajuda. Fala conosco, Senhor, temos tantas coisas para aprender, tantas coisas em nós que precisam ser mudadas, alteradas, restauradas, recuperadas. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, todo e qualquer tipo de mentira. Toda forma que a mentira venha a se apresentar, nós suplicamos, afasta de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Sustenta-nos em cada uma delas, para que elas se tornem fortalezas no Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, e não a faço só por mim, não, claro que não, faço também pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. É tanto botão que a gente fica apertando aqui que às vezes eu me enrolo, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia sagrada, que a Bíblia é sagrada. Em Lucas, bom dia a vocês todos que estão chegando. Podem chegar. Lucas capítulo 21, versículo de número 6. Olha, hoje nós vamos... Oh, meu Deus! Como a Bíblia Sagrada é diferente de tudo que a gente aprendeu lá no nosso passado. Como ela é diferente. E às vezes eu sei, irmãos, não sou diferente.
Às vezes eu sei que é difícil a gente entender essas coisas. A gente fala, meu Deus, mas eu aprendi tudo diferente. Será que estava todo mundo errado? Ou está todo mundo errado? Só eu que estou certo? Não, tem mais uma multidão que segue a verdade. Mas também existe uma multidão que prefere seguir a mentira. Prefere seguir as facilidades, né? Que são propostas como verdade. Se você lê a Bíblia, e eu sei que você lê, você vai ver que Jesus, ele anuncia tempos tenebrosos. Ei, mas agora você vai falar em coisa... Não, eu vou falar aquilo que a Bíblia fala. Né? Eu não sei se acontece isso com vocês. Comigo acontece. Eu abro esse tal de Instagram, já vem um monte de falsos profetas assim na minha cara. É aquele não sei que Salles, mala não sei o que, umas coisas, né? Aí eu dou uma olhada, porque eu quero ver como é que eles fazem. Quanta mentira! É que a pessoa, eu sinto pena também, mas ao mesmo tempo a minha pena ela é assim, não sei, algo meio duro, frio, porque a pena que eu sinto já me diz assim, mas a pessoa não tem a Bíblia ali na mão? Nesse capítulo 21, se você acha que eu desanimo você quando eu digo assim, tá ruim, vai ficar pior, né? Se você ler a Bíblia, você vai ficar mais desanimado ainda, então. Porque por exemplo, né, só um exemplo, eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui para pregar a Bíblia. E a Bíblia fala de coisas tenebrosas. Esse mar de rosas é verdade. Dias melhores na Bíblia só com Jesus. Ronaldo, é verdade. E nesse capítulo 21 de Lucas, no versículo 6, olha só, esse Mário derruba a gente já está com a cabeça cheia, vem ele falar que está ruim e vai ficar pior. Leia aí. Leia aí Lucas 21, 6, estava todo mundo ali com Jesus, tal, né? Eles tinham na frente deles o templo enorme, lindo, maravilhoso. Este templo tinha, só para você ter ideia, o dobro do tamanho do templo que Salomão tinha levantado. Aí Jesus, está ali, o povo ali em volta dele, Jesus olha para aquele templo lá e ele diz assim, olha aí o versículo 6, não ficará pedra sobre pedra. Você já imaginou hoje, por exemplo, você está na belíssima cidade, porque Brasília é uma cidade muito bonita. Brasília, agora em torno de Brasília, meu Deus do céu.
É horrível. As cidades satélites ali é horrível. Mas Brasília é bonito demais. Brasília é linda. Muito bem construída. Né? Brasília é maravilhosa. Muito bonita. Aqueles prédios fantásticos do governo. E é a mesma coisa que, né, se estivesse lá em Brasília, frente ali os ministérios e tal, é muito bonito mesmo. E uma pessoa do seu lado dissesse assim, olha, isso aqui em breve vai virar entulho, vai virar cinzas. Aquilo que Jesus fez lá em Jerusalém, olhando para o templo e falando assim, não vai ficar uma pedra sobre a outra aqui. Comparativamente, é a mesma coisa hoje, você estando lá em Brasília, alguém olhar para aquilo que é muito bonito e falar para você, olha, isso aí vai virar tudo entulho. Você ia falar, mas que esse sujeito está falando? O sujeito cheirou meia, né? Está meio louco. Jesus fez exatamente isso. É que hoje a igreja, as denominações, elas se especializaram em pintar uma vida toda cor-de-rosa. Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo, e Jesus está fazendo, e o cativeiro acabou. É todas essas mentiras aí. Mas é o que o povo gosta de ouvir. Aliás, o povo, né, o nosso Brasil, que tem de gente que gosta de ouvir coisa... a gente sabe que engana, né, mas a pessoa gosta. Né? Tem até, acho que uma música aqui, eu não sei, tem esse termo assim, me engana que eu gosto. Aí é exatamente isso. Agora, Jesus não enganava ninguém, ele chegava lá e falava a verdade. Olha, não tem nada de cor-de-rosa aqui, não tem nada de mar de rosas. Jesus fala de catástrofes naturais. É só você ler a Bíblia. De guerras, perseguições, abalos sociais. É disso que ele fala. Mas as pessoas preferem pensar no quê? Todos nós. Não há aqui nada de acusatório. Por causa disso que a gente precisa falar a verdade, dar uma chacoalhada na verdade, às vezes, para as pessoas lembrarem, olha, Jesus não ficou pintando um mundo maravilhoso. Ah, não, você está errado, porque hoje nós temos progresso, nós temos tecnologia. A gente quer construir aqui na Terra. Isso muito culpa das denominações. É claro que não todas, mas a grande maioria. A gente quer construir aqui um reino de Deus, mas por conta própria. É claro. Quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa agradecer por muitas coisas boas. Meio de transporte, o avanço da medicina, a educação. Aliás, a educação no Brasil, gente, meu Deus do céu. Que coisa aí. Mas a culpa, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque hoje, coitado de quem é professor, né? A culpa não é do professor. A culpa vem dos pais dos alunos e dos alunos. Porque ai de um professor hoje se der uma chamada boa de atenção num aluno.
O aluno vai lá, conta para o pai, do jeito dele, o pai acredita, vai na escola e o professor corre o risco de perder o cargo de professor. Porque vamos entender o seguinte, a escola, eu não sei se age assim, eu não sei. Eu estou falando só. A escola não educa. A escola não foi feita para educar. Esse papo, essa história de que escola é para educar, é algo ligado à esquerda. A escola não é para educar. A educação se dá em casa. Quem dá educação é o pai, a mãe. A escola ensina. A escola passa valores intelectuais para a criança, não educação. Se você acha que é a escola que tem que educar, você está se isentando de uma responsabilidade sua. Pai e mãe, mãe e pai. Então vira essa anarquia. Em casa não se educa, porque na grande maioria dos casos o pai e a mãe também não têm educação. E aí a criança vai na escola, é repreendida porque o professor honesto, professor ou professora, dedicado à sua profissão, que ganha uma merreca, chama atenção, olha, isso aí não pode ser assim não. Aí o aluno vai lá, reclama para o pai vai lá, reclama para a diretora e vira aquele... Quando não vai direto na Secretaria de Educação, olha, professor tal, professora tal fez isso, já abre lá um boletim, sei lá que nome que dão para isso, e o professor corre o risco de perder o seu trabalho, porque está simplesmente cumprindo a função dele. Agora, eu repito isso, hein? Esse papo de que escola educa é conversa da esquerda. Escola não educa. Escola ensina. Uma diferença. Quem educa é o pai e a mãe. Agora, o pai e a mãe não educam, né? Não tem educação, como é que eles vão educar? Aí a gente vai entrar num problema social enorme e tal, né? Mas eu estou falando aqui desse mundo cor-de-rosa. Marília, você não sabe, né? Não vai longe. Eu fui professor por um bom tempo de faculdade teológica. Adultos. Dava um problema, a gente tinha que chamar, às vezes, atenção. Peraí, ou para de conversar aí, ou vão conversar. Entendeu? Eles iam reclamar lá com o diretor. O Mário lá, não sei o quê. Entendeu? Vou largar tudo isso daqui, não quero mais saber. Enfim, o papo é esse. Infelizmente, se a pessoa não lê a Bíblia, e também não adianta ler só para saber, tem que ler para aprender e pôr em prática. A gente precisa ser realista. A Bíblia diz pra gente, por causa disso que eu venho e falo aqui vez por outra, né? Tá ruim sim, claro que tá, mas vai ficar pior. Mas não é pra gente desanimar,
É para a gente ter esperança, não em político, em parente. É para a gente ter esperança somente em Cristo que eu digo isso. A maioria das pessoas talvez não tenham esse entendimento. Jesus sempre falou e a gente vai ser cada vez mais confrontado com isso que Jesus falou. Eu sou um papagaio bíblico. Eu só repito o que está aqui. Olha, não sei o quê. Eu estou repetindo o que está na Bíblia só. Eu não estou falando... Quando eu vou falar alguma coisa que é opinião pessoal, eu sempre aviso antes, olha, isso aqui é minha opinião pessoal. Se você quiser concordar, tudo bem. Se não quiser concordar, tudo bem também. Mas Jesus sempre falou, né, de guerra, perda de valores, crise econômica, catástrofes naturais, perseguição de cristão. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. A perseguição ao cristianismo não começou ainda não. Tem gente chorando aí, é tudo teatro. E barato, da pior qualidade. Eu estou olhando aqui porque eu vou pulando as coisas que eu escrevi, que eu escrevo tanto depois na hora de falar, eu vou pulando, né? A mensagem que Jesus deixou para nós é uma mensagem de catástrofe. Só que é de catástrofes, mas é de esperança nos tempos tenebrosos. Jesus nunca, mas leia, ele nunca retirou da sua pregação, né? Porque ontem a gente falou que a palavra é o mais importante. Apesar de muita gente gostar de dancinha, né? de música. Eu também gosto de música. Mas sou bem sincero em dizer, em música gospel eu quero bem longe de mim. Ou coisa sem graça. Para mim, opinião pessoal, ó. Ninguém precisa concordar. Eu estou só falando. Nós não estamos aqui compartilhando, eu estou falando. A grande maioria desses cantores e cantoras gospel são artistas frustrados. Não conseguiram nada no mundo artístico, aí corre para o gospel. Aí ficam famosos lá no meio gospel. Se você estiver aí com Lucas 21 aberto, você vai ver que por 3 vezes o nosso Senhor expressa para nós encorajamento. Ele diz assim, por exemplo, quando vocês ouvirem falar de guerras e não sei o quê, não fiquem assustados. Está aí no versículo 9. Mas como? Pois é aí que está. Não adianta ficar assustado quando ouve falar de guerra. Não resolve nada ficar assustado. Nós temos que colocar nossa confiança em Jesus. Não desanime, não perca a coragem, é isso que Jesus está falando. Quando a gente observa no nosso dia a dia, né, as coisas acontecendo, sinais do fim dos tempos, não é para a gente ficar pessimista. Ah, tá ruim, vai ficar pior e não é para eu ser pessimista? Claro que não. Você fica pessimista se você coloca a sua fé na sua denominação, na sua força,
na sua capacidade, no seu líder, aí você fica pessimista. Agora, se você coloca tudo isso em Jesus, você não fica pessimista, não. Por quê? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que ele nunca vai abandonar a igreja. A igreja aqui não são as denominações. A igreja aqui é a reunião dos salvos. Isso eu já falei zilhões de vezes. E tem gente que ainda continua dizendo, eu vou na igreja. Que você vai na igreja o quê? A igreja é invisível. A pessoa vai num prédio onde talvez se adore verdadeiramente, mas na grande maioria não acontece essa adoração. Se você acha que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos não vão passar aqui na Terra por sofrimentos muito piores do que esses que nós estamos passando, você está vivendo num mundo de faz de conta. Você tem filho? Eu não sei quantos anos você tem. Você vai ter filhos? Os seus filhos vão sofrer muito mais do que você. Jesus sempre falou, não fique assustado. Não fique assustado. Não permita que o medo e as preocupações enruguem a sua vida. Porque cada coisa que acontece, cada coisinha que acontece, está provando que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Isso aconteceu? A palavra de Deus é digna de confiança, nós vamos seguir em frente. Olha, ainda não está acontecendo. Eu tento falar, aqui, eu estou falando aqui no Brasil, se for lá na Nigéria, a realidade é outra. Se for no Sudão, a realidade é outra. Estou falando no Brasil, ora. Não há perseguição para cristão, não. Já existem, assim, indícios claríssimos que daqui a pouquinho vai começar, né? Daqui a pouquinho. A gente vê aí pessoas de destaque nacional acendendo, como, né, minha mãe dizia, meu avô, e vai por aí afora, uma vela para Deus e outra para o diabo. É claro que Deus não precisa de vela, é claro que nós não acendemos vela. É apenas um mote, uma maneira de expressar o que acontece hoje. A pessoa hoje está num culto cristão e amanhã está num outro culto. É isso que eu estou dizendo. Você entendeu bem o que eu estou falando, né? Você é uma pessoa informada e inteligente. Espero. A gente não precisa estar preparado. Eu tenho esse defeito. Esse é um dos milhares de defeitos que eu tenho. Eu quero estar sempre preparado para qualquer eventualidade. E quando as eventualidades acontecem, eu noto que eu não estava preparado para aquela. Eu me preparei para outras, para aquela não. Mas nós não precisamos ter essa pressão que eu luto para não ter e tenho ainda, de estar preparado para tudo. Porque
Mesmo que eu não esteja e não estou, o Senhor está do meu lado. Acabou. Jesus sempre falou, e eu comparo as coisas assim para você entender. Tudo isso que é dito na maioria das denominações, principalmente nas pentecostais e neopentecostais, você tem alguma coisa? Eu tenho, porque elas não são bíblicas. Mas é isso. Agora, se você gosta, se faz o seu estilo, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é vir aqui e tentar esclarecer você, né? Mas Jesus sempre falou que no fim dos tempos, se o fim dos tempos tem início, quando é que começou o fim dos tempos? Na sua mente, quando você acha que começou? Bom, todo mundo já pensou e já respondeu para si próprio. O fim dos tempos começa exatamente na cruz do Calvário, quando Jesus morre. Ali tem início o fim dos tempos, é só você ler Daniel. Jesus sempre falou que no fim dos tempos, os tempos seriam apertados, mas que nós poderíamos continuar contando com a ajuda dele. É duro, né? Ter que ficar pulando aqui, porque eu vou olhando ali o tempo e eu vou indo embora aqui, né? Se você for aí no versículo 28 do capítulo 21 de Lucas, o que você vai ler? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu não sei aonde você vai para cultuar a Deus durante a semana, fim de semana, eu não sei, tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas quanto tempo você não ouvia falar aonde você vai, se é que você vai em algum lugar, da nossa redenção? Todo sofrimento, porque essa terra ainda não está, nós diríamos assim, se o sofrimento for uma montanha, é claro que não é, só para você entender, nós estamos ainda na base, no sopé da montanha, porque nem começou o sofrimento aqui na Terra direito ainda. Se você pegar o livro do Apocalipse e ler e querer entender, você vai ficar, né? O sofrimento ainda não começou. Mas Jesus sempre deixou para nós aqui, lá em Lucas 21, que deixou para a gente 3 mensagens que são fantásticas. Primeira delas, não se assuste. Encare a realidade e não se desencoraje. É a primeira. Está lá em Lucas 21. Segunda mensagem do nosso Senhor: confie que Jesus está ao seu lado. E Jesus está ao nosso lado
especialmente nos momentos de provação e fraqueza. Porque quando nós passamos por provações, nós ficamos fracos, abatidos. E Jesus diz, olha, confie que nesses momentos de fraqueza e abatimento, eu estou do lado de vocês. Segunda mensagem. Primeira, não se assuste. Segunda, estou sempre do lado de vocês. Terceira mensagem, dentre outras tantas, que o nosso Senhor deixou para a gente em Lucas 21. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Estava aí de novo. Oh, meu Deus, o tempo. Outro dia eu estava vendo aqui, apareceu um senhor, diz que é pastor, não sei, assim, com a voz abatido. A gente nem entendia o que ele falava. Estou jejuando há 10 dias. 10 dias que eu não como, não bebo, não sei o quê, falando. Aí eu me lembrei e coloquei lá para ele, Senhor só o meu Senhor. Você não pode se esquecer daquilo que está escrito na Bíblia sobre o jejum. Quando você jejuar, não mostre que você está jejuando, não sei o que. A pessoa faz exatamente o contrário. E aí você lê os outros comentários, glória a Deus, esse é um homem de Deus. Não sei. Você fala, meu Deus, mas não, essa gente incauta mesmo. Porque a pessoa está fazendo tudo, a intenção dele pode até ser boa, mas ele está fazendo tudo o contrário daquilo que a Bíblia diz. E as pessoas gostam, batem palma, aplaudem. Quer dizer, eu, na minha ignorância, continuo pensando que continuam escolhendo Barrabás, né? E a terceira mensagem é, erga a cabeça. Não fique esperando desgraça. Vai acontecer uma desgraça. Agora está chegando mais uma desgraça. Não, as desgraças vão acontecer mesmo. Mas o que nós estamos esperando é desgraça? Não está no caminho certo. Por quê? O que eu tenho que esperar? Você tem que esperar a volta de Jesus. Você está esperando as consequências, quando na verdade nós precisamos esperar o objetivo de tudo isso, que é a volta de Jesus. Essas são as três grandes, outras existem aqui em Lucas 21, as três grandes mensagens. Não se assuste, confie que o nosso Senhor está sempre do nosso lado e não fique esperando desgraça, fique esperando a volta do nosso Senhor. Que nesta terça-feira o nosso Senhor continue falando ao seu coração, te instruindo e me instruindo também, porque eu preciso de instrução. Muita instrução, aliás, não pouca, né? Deus Todo-Poderoso, primeiro queremos agradecer o Senhor por tudo isso que o Senhor rememorou em cada um de nós. O Senhor está voltando e as pessoas estão buscando saúde. A saúde é o que interessa. Será? Vai chegar um dia que todo mundo vai ficar doente. Não tem como fugir. Ô Reinaldo, a gente pode ficar num planeta onde Satanás reina?
porque Satanás não reina sobre nós que somos de Jesus. Sobre nós ele não tem ascensão nenhuma. Senhor, continua falando conosco, derramando instrução, nos sustentando, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que a gente leu na sua santíssima palavra, Senhor. Dá-nos força. Ajuda-nos, ó Deus querido, Paizinho todo-poderoso, amado Senhor da glória. Oh, meu Pai, como nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não há vida, sem o Senhor não há nada, é um vazio absoluto, é um vácuo, Senhor. Ajuda-nos a fazermos aquilo que a gente pode. Ajuda-nos a orarmos por aquilo que a gente não pode fazer, para que o Senhor permita que em breve a gente possa fazer. Esta é a minha oração, por mim e por vocês, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.